Os mitos populares que vão te deixar impressionado. Usamos apenas 10% do nosso cérebro. O mito, usamos apenas 10% do nosso cérebro, é muito difundido, mas é falso. Abaixo explico a origem provável, porque não é verdade, o que pode haver de verdadeiro por trás da ideia e algumas implicações práticas. Origem provável. Atribuições vagas aparecem em autores como William James final do século XIX, início do XX, que falou sobre usarmos pouco de nossos recursos mentais, e em interpretações equivocadas de estudos antigos sobre função cerebral. Ao longo do tempo isso virou uma afirmação literal e simplificada. Porque é falso evidências principais. Imagens cerebrais. Técnicas modernas fMRI e PET-EEG mostram que mesmo em repouso, grandes partes do cérebro apresentam atividade. Diferentes tarefas recrutam redes amplas e distribuídas. Lesões e déficits. Danos em áreas específicas do cérebro costumam provocar perdas claras de função movimento, fala memória, o que não faria sentido se 90% fosse inútil. Custo metabólico. O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo, apesar de representar 2% do peso corporal. Isso só se justificaria se fosse um órgão muito utilizado. Desenvolvimento e evolução. A complexidade e o custo energético do cérebro humano tornam improvável que a evolução mantivesse 90% supérfluo. O que pode conter de verdade na ideia? Não usamos todas as células ao mesmo tempo. Em qualquer momento, apenas certas redes estão ativas conforme a tarefa. Há potencial de aprendizagem e plasticidade, o cérebro pode reorganizar-se e melhorar habilidades com treino, o que pode ser interpretado como usar mais, em contextos específicos. Algumas regiões têm funções especializadas e só se ativam em circunstâncias relevantes. Isso não significa que sejam inúteis. Porque o mito persiste. É atraente como mensagem motivacional, sugere que existe um potencial oculto fácil de acessar. Cultura popular e filmes Lucy reforçam a ideia. Falta de entendimento sobre como neuralmente atividades e funções se distribuem pelo cérebro. Consequências práticas e alternativas úteis. Em vez de buscar uma liberação mágica de 90% do cérebro, estratégias comprovadas para melhorar desempenho cognitivo incluem: sono adequado, exercício físico regular, aprendizagem contínua e desafios cognitivos, alimentação equilibrada e controle do estresse. Entender a plasticidade neural é mais realista. Podemos melhorar habilidades específicas com prática deliberada, não ativar áreas supostamente adormecidas. Vacinas causam autismo. O mito vacinas causam autismo é falso. Surgiu a partir de um estudo fraudulento publicado em 1998 por Andrew Wakefield revisto e retratado. Wakefield perdeu o registro médico. Desde então, numerosas pesquisas de alta qualidade, coortes grandes, estudos caso-controle e meta-análises, não encontraram relação causal entre vacinas incluindo MMR e autismo. Como o mito surgiu? 1998. Wakefield e colegas publicaram um pequeno estudo sugerindo ligação entre a vacina tríplice viral MMR e comportamentos autistas. O estudo tinha falhas metodológicas graves e conflitos de interesse. 2010. O artigo foi formalmente retratado pela revista Lancet. Investigações médicas concluíram que houve fraude e má conduta científica. Apesar da retratação, o medo disseminou-se nas redes sociais e em meios não científicos. Evidências científicas. Estudos de coorte com centenas de milhares de crianças e várias meta-análises mostraram ausência de associação entre vacinas e autismo. Remoção do timerosal, um conservante à base de mercúrio em várias vacinas em muitos países não provocou queda nas taxas de diagnóstico de autismo, o que enfraquece qualquer hipótese causal relacionada a esse composto. Revisões sistemáticas e órgãos de saúde pública WHO, CDC, academias de medicina convergem para a conclusão de que vacinas não causam autismo. Porque muitas pessoas acreditam no mito. Correlação temporal. Sinais de desenvolvimento do autismo costumam aparecer na mesma faixa etária em que ocorrem muitas vacinas, gerando falso senso de causalidade. Informação errada e histórias emocionais têm grande impacto social.
falta de entendimento sobre a origem multifatorial do autismo, genética, fatores pré-natal, ambientais complexos. Consequências do mito: queda na cobertura vacinal, surtos de doenças preveníveis sarampo, aumento de hospitalizações e mortes. Medo e ansiedade nas famílias, menor proteção coletiva e imunidade de grupo. Como conversar com alguém que tem receio? Ouça com empatia e sem julgamentos. Pergunte qual é a dúvida específica e responda com fatos simples e verificáveis. Explique que a associação temporal não é prova de causalidade. Mostre fontes confiáveis: Ministério da Saúde, Fiocruz, OMS, CDC, revistas científicas. Se a pessoa ainda tem dúvidas, recomende conversar com o pediatra ou um infectologista. Fontes confiáveis para referência: organismos oficiais: Organização Mundial da Saúde, OMS, Ministério da Saúde, CDC. Revisões científicas e meta-análises publicadas em periódicos revisados por pares. Retração do artigo de Vacquefield pela Lancet e decisões do General Medical Council sobre fraude. Cracking núcleos causa artrite. Não há evidências científicas sólidas de que estalar os dedos cracking núcleos provoque osteoartrite, artrite degenerativa nas articulações das mãos. O som vem de mudanças de pressão no líquido sinovial da articulação, formação de bolhas, não de ossos se chocando. Há relatos isolados associando o hábito intenso a inchaço, diminuição da força de preensão ou lesões em tecidos moles, mas esses achados não são consistentes nem comprovam relação causal com artrite. Como o estalo acontece? Ao puxar ou dobrar o dedo, o volume da cavidade articular aumenta e a pressão no líquido sinovial cai. Gases dissolvidos, principalmente dióxido de carbono, formam uma bolha. Esse processo cavitação gera o som. Estudos de imagem em tempo real ressonância mostraram que o som coincide com a formação, colapso de bolhas no líquido sinovial, confirmando essa explicação mecânica. Evidências científicas. Estudo clássico e bem citado. Experimento de longa duração de Donald Unger publicado no BMJ. Ele estalava os dedos de uma mão por décadas e não desenvolveu artrite diferente entre as mãos, resultado negativo para a relação causal. Estudos de imagem, por exemplo, pesquisa de Kaushuk e colaboradores demonstraram um mecanismo de cavitação e reforçaram que o barulho não significa dano direto à cartilagem. Revisões e análises epidemiológicas não encontraram ligação consistente entre o hábito e aumento do risco de osteoartrite nas mãos. Alguns trabalhos encontraram associação com sinais clínicos menores: inchaço, redução de força em grupos de estaleiros crônicos, mas esses achados não estabelecem que o estalar cause artrite. Possíveis riscos e quando evitar. Se o hábito provoca dor, inchaço persistente, perda de força ou sensação de presa na articulação, procure avaliação médica. Pode haver problema articular ou de tendões. Estalar com força exagerada, movimentos bruscos ou em articulações já instáveis pode lesar tecidos moles, ligamentos, cápsula articular em casos isolados. Para a maioria das pessoas saudáveis, estalar ocasionalmente não parece causar danos sérios. Goldfish tem memória de 3 segundos. A aparência de repetição no comportamento dos aquários parece que o peixe esquece e repete ações, e a ideia de que cérebro pequeno igual pouca memória contribuíram para a lenda. Também pessoas que mudam o ambiente frequentemente, limpezas drásticas, comida irregular, percebem o peixe reagindo como se não lembrasse, reforçando a impressão. O que a ciência mostra? Estudos e observações comportamentais mostram que peixes, incluindo os goldfish, têm capacidades de aprendizagem e memorização bem superiores a 3 segundos. Eles podem ser condicionados a responder a sinais, por exemplo, uma luz ou som associados a alimento, comportamento que requer memória de curto e longo prazo. Em experimentos de labirinto e tarefas de busca, peixes dourados aprendem rotas e lembram-se delas por semanas ou meses. Estruturas cerebrais de peixes equivalentes ao hipocampo em mamíferos, como a chamada pallium lateral, participam de navegação espacial e memória. Tipos de memória relevantes: memória de curto prazo, retenção temporária de informação segundos a minutos. Memória de longo prazo, retenção mais duradoura após repetição, associação dias, semanas, meses.
Goldfish demonstram ambas, dependendo da experiência e do reforço. Por que o mito persiste? Subestimação da cognição animal por aparência. Observações anedóticas e interpretações erradas, por exemplo. O peixe não reage porque está estressado, doente, ou porque a mudança foi muito sutil, não porque esqueceu. Difusão de informação simplificada em mídia e redes. Implicações práticas para donos. Trate goldfish como animais capazes de aprendizado. Rotinas ajudam a alimentação em horários regulares. Enriquecimento ambiental, plantas, esconderijos, variação de estímulos melhora bem-estar e estimula a aprendizagem. Treinamento é possível. Use sinais consistentes e recompensas alimento para ensinar comportamentos simples. Evite mudanças bruscas no aquário. Peixes lembram de condições anteriores e podem ficar estressados se tudo mudar de repente. Como treinar um goldfish? Passo simples. Escolha um sinal claro-luz, som curto. Apresente o sinal imediatamente antes de oferecer comida. Repita diariamente por várias sessões curtas. Em poucos dias a semanas, o peixe passa a associar o sinal à comida, prova de memória e aprendizado. Varie e aumente intervalos para transferir para a memória de longo prazo. Conclusão. E aí, qual desses mitos te surpreendeu mais? Comenta aqui embaixo qual mito você ouviu quando criança. Se curtiu, deixa o seu like e se inscreve. Aí lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!